Você já ouviu falar do Blaxploitation? Foi um movimento cinematográfico que ocorreu na década de 70 e que dentro de uma indústria essencialmente branca acabou sendo muito importante para mostrar o trabalho feito por pessoas negras, direcionado para o público negro. É importante pensar que se a indústria cinematográfica sempre foi muito branca, as histórias retratadas por essa indústria elas também eram tão brancas quanto ela, quanto a indústria. E mais, muitos filmes traziam estereótipos raciais super negativos e que fizeram muito mal para a comunidade negra americana. E com isso, os filmes eles não se comunicavam com o público negro, Ele não se sentia representado nas telas. Pelo contrário, para a gente entender como foi possível que mesmo em uma indústria tão branca, pessoas negras pudessem se juntar para produzir filmes com temáticas importantes para a população negra, é preciso entender a época em que tudo isso aconteceu. Nos anos 70, a sociedade estava passando por uma grande mudança, Tudo isso desencadeado pelos acontecimentos da década anterior. E uma dessas mudanças existia em decorrência da luta pelos direitos civis americanos, que teve como rostos Martin Luther King Jr. e Malcolm X, nomes importantes na luta pela igualdade do povo negro americano. Além disso, na década de 60, também houve o surgimento do movimento dos Panteras Negras. E mais, no ano de 1968, o Código Reis foi encerrado. Para quem nunca ouviu falar do Código Reis, depois eu posso fazer um vídeo apenas sobre isso, tá? Mas, falando rapidamente, ele era um conjunto de normas pela moral e bons costumes dentro da indústria cinematográfica. E dentro das suas regras, ele trazia algumas questões de segregação racial, como, por exemplo, a proibição de romance entre negros e brancos nas telas. E aí toda essa movimentação mais favorável aos negros acabou permitindo que um movimento como Blaxploitation ele surgisse. O termo Blaxploitation é uma junção dos termos black, que significa preto ou negro, e exploitation, que significa exploração. E a ideia era explorar as vivências negras, não de um jeito pejorativo, de exploração do povo, mas sim com a função de explorar as possibilidades de narrativas negras para dar voz ao povo, para que os negros eles pudessem se sentir representados nas telas. Nem todo filme de Blaxploitation era realista, tá? Mas dentro desses filmes, os negros eles tinham oportunidade de ter protagonismo. Eles eram mais que apenas os vilões, os monstros, os serviçais ou aquele personagem que morre primeiro, Eu fiz até vídeo sobre isso aqui. Negros podiam finalmente ser os heróis, podiam ser o interesse romântico, o centro completo da narrativa. Shaft foi um dos primeiros filmes do movimento. E nesse filme, ele mostrava o detetive John Shaft, que era contratado por um chefão da máfia para localizar a sua filha, que havia sido sequestrada, E nisso, em meio à investigação, o Shaft ele acaba se metendo no meio de uma guerra entre gangues rivais. Só que assim, apesar da fama de Shaft, não era apenas de filmes de aventura policial que vivia o Blaxploitation. Pelo contrário, é importante deixar claro que o Blaxploitation, ele na verdade nunca foi um gênero cinematográfico, mas ele foi um tipo de movimento. Então, na verdade, os filmes de Blaxploitation, eles são de diversos gêneros e ele, esse movimento, ele acabou sendo bastante importante para a história do negro dentro do gênero do horror. Com a queda do Código Reis, que eu falei antes aqui, o gênero do terror, ele acabou sendo bastante beneficiado. Em apenas alguns anos após a extinção do código, filmes cheios de susto e violência, eles passaram a existir. Então, O Exorcista, Halloween, O Massacre da Serra Elétrica e vários outros filmes, que vinham com essas temáticas mais violentas, eles dominaram completamente o horror. Mas dentro dessas histórias não existia muito espaço para personagens negros. Nessa época, filmes clássicos de terror como Frankenstein ou Drácula, para os públicos brancos, eles não eram considerados mais tão assustadores.
mas para os negros eles ainda eram um prato cheio. Com o surgimento do Blaxploitation, os clássicos de terror eles acabaram sendo repaginados e Drácula se tornou Blácula, o vampiro negro, e Frankenstein se tornou Blackenstein. Os filmes que sempre tiveram protagonismo branco, protagonistas brancos e que povoaram o imaginário de toda uma sociedade, agora eles tinham suas versões para o povo negro. Pela primeira vez, os estúdios estavam fazendo filmes focados nos negros, feitos para agradar aos negros, com a linguagem e cultura dos negros. Com o Blaxploitation, as mulheres negras, pela primeira vez na história do cinema americano, elas apareceram predominantemente como protagonistas fortes. O Blaxploitation ele vinha encorajado pelas ideologias do movimento Black Power e em suas narrativas também trazia algumas críticas ao poder branco. É importante pensar, que apesar de ter diversos pontos positivos, o Blaxploitation também trouxe alguns estereótipos e, alguns eram bem negativos. Durante a época que os filmes estavam sendo produzidos, ainda que eles fossem muito populares, principalmente entre a comunidade negra, os filmes eles foram muito condenados por líderes negros por conta do uso dos estereótipos, por conta da criação de vários estereótipos negros. Apesar das mulheres negras elas terem protagonismo e serem fortes, muitos filmes eram exploratórios. Uma marca registrada do Blaxploitation era que as personagens femininas elas estavam sempre sujeitas à misoginia e ao abuso psicológico e sexual. Outra crítica constante era o estereótipo do negro criminoso, algo que, infelizmente, existe até hoje na representação do negro dentro da mídia. Apesar das críticas, é necessário entender que mesmo com os estereótipos negativos e que não devem de jeito nenhum ser reproduzidos hoje em dia, o Blaxploitation ele foi extremamente importante para a comunidade negra se ver representada nas telas. E isso em todos os gêneros cinematográficos, incluindo o horror. Foi um movimento que realmente colocou o rosto dos negros em destaque e por mais que precise ser criticado pelos seus problemas, ele precisa também ser valorizado pela sua importância para toda a comunidade negra. Em breve, durante o projeto do Horror Noir, eu vou trazer vídeos falando especificamente dos filmes de terror, que foram feitos na época do Blaxploitation. Esses vídeos analisando esses filmes de uma forma mais aprofundada. Mas para eu fazer isso, era importante trazer um pouco do que foi o movimento e também qual foi a sua importância. E fica a dica para você ler mais sobre o Blaxploitation e sobre negros dentro do cinema de horror no livro Horror Noir, que é a base desse projeto aqui do canal, ok? Se você já conhecia o Blaxploitation, me conta aí nos comentários, me diz qual o seu filme favorito do movimento. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e é isso. Tchau!